Pessoal, vamos recordar alguns conceitos que vão ser necessários para a realização das atividades dessa semana. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores. Eles podem ser divididos por um e por ele mesmo. Aí eu deixei alguns exemplos, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. O único par que é número primo também é o 2, tá? Os outros são ímpares. Já os números compostos são aqueles que possuem mais de dois divisores. Então, eu tenho 4, 6, 8, 9, 10. Então, vamos pensar em um exemplo de cada. O número 7. O 7 ele só pode ser dividido por 1 e por 7. Então, ele é primo. Já o número 10, ele pode ser dividido por 1, por 2, por 5 e por 10. Então, ele é composto. Falando de múltiplos e divisores. Múltiplos são os resultados da multiplicação por cada número. Então, o múltiplo de 2 é os resultados da multiplicação por 2. Ou eu posso também contar, né, imaginar uma sequência que começa no 0 e vai de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Os múltiplos de 5 são os resultados da multiplicação por 5. Ou eu posso pensar na sequência também, né? A sequência de 5 em 5, a contar do 0, né? 0, 5, 10, 15, 20. Os divisores são os números que me permitem realizar uma divisão exata. Então, nos divisores de 6, por quais números eu posso dividir o 6? 1, 2, 3 e 6. Por quais números eu posso dividir o 9? 1, 3 e 9. Então, se vocês compararem os dois tipos aqui de conceitos, os múltiplos e os divisores, os múltiplos são conjuntos infinitos, né? Não vai acabar, você vai continuar contando, ele não tem fim. E os divisores, eles são conjuntos finitos, porque não são todos os números que me permitem realizar uma divisão exata, né? Aqui eu deixei uma observação. O 0, ele é múltiplo de todos os números. Então, o 0 pode entrar no conjunto de todos os números, dos múltiplos de todos os números, tá? Sempre quando falar de múltiplo, vai começar a contar no 0. O 1, ele é divisor de todos os números. Então, quando eu estiver falando de divisor, sempre vai aparecer o 1, porque todos os números permitem uma divisão por 1. Agora, na número 2. A 2 está pedindo, a Laura tem 57 balas e ela quer dividir para a turma dela, né? E ela quer que não sobre, ela quer fazer uma divisão exata, que não sobre nenhuma bala. Então, vamos pensar aqui, os 57 dividindo por 2. Se ela for dar 2 balas para cada um, não pode sobrar resto. Então, façam a continha de 57 por 2. Se der exata, vai ser o total de alunos que vão receber as balas e o total de balas que ela vai dar para cada aluno. Se sobrar resto, eu vou passar para o próximo número, que é o 3. Então, eu vou dividir 57 por 3. Então, você vai dividindo até você achar uma conta que dê exata, tá? No número 3, o médico da Roseli receitou 3 medicamentos, sendo que o medicamento A tem que ser tomado de 4 em 4, o medicamento B tem que ser tomado de 5 em 5, e o medicamento C tem que ser tomado de 6 em 6 horas. Se ela tomou os 3 inicialmente ao mesmo tempo, daqui quantas horas vai coincidir dos 3 medicamentos serem tomados juntos novamente? Então, para eu saber em quanto tempo ela vai tomar novamente os 3 juntos, eu vou ter que calcular os múltiplos de cada uma das horas. Os múltiplos de 4, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6. Para eu ver o primeiro número que coincidir nos 3 conjuntos, é o total de horas em que ela vai tomar novamente o medicamento. No número 4, a professora Sandra, ela propôs um jogo em que os alunos deveriam escolher um número natural com 2 algarismos que tivesse o maior número de divisores possíveis. Então, o Adriel escolheu o 96, o Breno escolheu 55, o Carlos escolheu 48 e o Diego escolheu 99.
Então, nós vamos ter que achar os divisores de cada um desses números para ver qual que é o número que tem mais divisores. Então, vai fazendo a continha aí. Para ser divisor, a continha tem que dar exata. Então, ali eu já comecei. O 96, ele dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, por 3, por 4. Aí vocês tentem aí, vão fazendo a continha para ver se ele dá por 5, se ele dá por 6. Tem que ir fazendo na tentativa, tá? Número 5, observe o quadro e faça o que se pede. Vocês vão marcar um traço nos números primos. Então, pensem lá nos números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo e façam um tracinho. Vocês vão fazer um círculo nos múltiplos de 5. Então, pensem no conjunto dos múltiplos de 5 e façam um círculo. Lembrando que os múltiplos, ele começa no 0 e vai indo de 5 em 5, né? Depois, faça um traço diagonal nos múltiplos do 4. Então, pensem no conjunto de múltiplos do 4 e vai fazer um tracinho diagonal. Vocês vão fazer um pontinho nos divisores de 75. E depois, na letra E, está perguntando se algum número coincidiu de ser marcado se ele é múltiplo de 5 e de 4 ao mesmo tempo, né? Na letra C e na letra B, ao mesmo tempo. Para você escrever os números, qual é o menor deles e o que este número significa. Ok? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, tá?